E hoje nós temos aqui uma super profissional para deixar todo mundo bonito, bonita, bonite, linda, maravilhoso. E vem aí Dia dos Namorados, viu? Não deixe passar essa oportunidade, né? Que Exatamente. profissional é essa? Jeane, seja bem-vinda, minha amada. Por favor, se apresente. Obrigada pelo convite. Eu sou Jeane Santana, sou proprietária da clínica Derma-Ortofisioterapia, que fica em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. E a minha especialidade é dermatofuncional, né? Trabalho com estética, com pós-operatório de cirurgias plásticas e reparadoras. Então, amo a minha área de atuação. E dentro a dermatofuncional, né, a gente faz muitos procedimentos para a mulherada realçar a beleza, cuidar da Eita! autoestima. E é isso. Pronto, agora eu quero voltar, Jeane. Lá nos 15, 16 anos, o que é que você já pensava em ser físio? Não, Pensava em ser o não. quê? Quando eu estava fazendo o ensino médio, né, eu pensava em ser professora de história. É sério, do nada. Do nada, eu quero ser. Primeiro, porque eu admirava muito os meus, né, professores naquela época. E eu gostava de ler, de entender a história do Brasil. Eu viajava, assim, quando eu estava estudando. Aí eu vou ser professora de história, licenciar. Os fóruns de profissão, eu ia lá. Não, com certeza, ou literatura ou professora de história. E aí, só que é propósito, né? Profissão é muito propósito. E a fisioterapia me encontrou. E hoje eu sou Como foi? completamente apaixonada. Esse encontro, assim, amoroso. Aí você chegou a fazer vestibular para história ou Nem não? cheguei a fazer vestibular para história, né? Eu fiz todo o processo lá seletivo. E aí eu sabia que a minha profissão ia ser algo com servir. Eu gosto muito de estar. Lidar com gente, né? Exatamente. E aí não cheguei a fazer o vestibular para história. Fiz, na época era nota de corte, passei para a área de saúde e foi para odonto. Só que aí eu não me identifiquei, migrei para físio e nem sabia o que era fisioterapia. O que eu conhecia de fisioterapia é que, quando eu morava no interior, eu acompanhava a minha avó para as fisioterapias e achava muito bonito, mas só isso. Mas também, como muitas pessoas acham, eu pensava, não, fisioterapia é o quê? Trabalhar com ortopedia, numa fratura, num problema de coluna. Infelizmente, eu pensava, é massagem. Mas como eu não me identifiquei com o curso que eu passei, eu queria migrar para outra área. Primeiro semestre de físio, eu vi como era grandioso. E aí eu Já no primeiro falei, semestre? é aqui. Qual foi a matéria, assim, que você pegou que Na você se época eu tive identificou? vivência clínica. E Já? aí lá, porque a gente vai, né, pra familiarizar com o ambiente, conhecer. Não pode clinicar, mas para conhecer. Sim. E aí a parte de servir, de ajudar o outro, principalmente com as ferramentas que a gente tinha, que era a mão. Então meu Deus, é isso. E aí, só que na época, eu me apaixonei por neuro. Só em estudar a parte teórica, né? Não, é neuro, eu vou estudar, eu quero ir pro SARA. Eu já tinha traçado no primeiro semestre. Sim. Só que aí eu fui pra vivência de neuro. Eu falei, não é aqui. Foi mesmo. Porque era muita doação para um retorno pouco, assim. E eu via no olhar dos pacientes aquela frustração de fazer e conseguir movimentar um dedo. Aí eu falei, acho muito lindo. Sim, Tem sim, colegas sim. meus Não que era seguiram, sua. mas assim, não foi aquela área que o coração bateu mais forte. Sim. Você é de que interior? Eu sou de Irecê. De Irecê? Que massa. Na E verdade, uma cidade próxima a Irecê. qual o nome da cidade? João Dourada. Dourado. É. E aí você veio pra cá pra fazer vestibular ou você já morava aqui já, em Eu vim Salvador? pra estudar. Eu fiz o vestibular, morava lá no interior ainda. E aí passei aqui e vim pra cursar. E aí tava em fisioterapia. E aí as áreas vocês têm outros estágios também, né? Além de neuro. Vários estágios, sim. É muito amplo, né, a fisioterapia. A gente passa por respiratório, por neuro, por dermatofuncional, que inclusive era a área que eu dizia que eu não queria de jeito nenhum. Por quê? Porque eu achava que eu ia fazer algo pra me doar na minha cabeça, assim, não dermato é mais... Estética, exato, beleza. exato.
Só que aí, mais uma vez, o propósito A me vida é isso, encontrou. né? É. Aí quando você foi fazer o estágio que te encontrou, foi Quando eu você fiz o gostou? estágio, eu gostei, me identifiquei, mas ainda saí, não. Aí quando eu finalizei o curso, eu me identifiquei mais com ortopedia. Ó, a loucura. Hum. Só que depois de atendendo, comecei a trabalhar com dermato, porque era uma área que dava um retorno financeiro mais rápido. E aí, fazendo, encontrei pessoas no meio do caminho que foi me norteando. E aí eu descobri que, de fato, é aquilo que eu gosto de fazer. E é onde eu consigo me entregar e entregar também resultado. E você começou a trabalhar como nessa área de dermato? Alguém chamou, alguma amiga, Sim. botou currículo? Como foi? Não, na minha área, na minha parte de atuação, sempre foi indicação e conhecendo pessoas. Eu saí da faculdade fazendo ortopedia. Uma paciente minha ortopédica foi fazer uma cirurgia plástica. E ela queria muito que eu a acompanhasse, mas eu não tinha vivência. E aí ela ficou falando, você precisa fazer alguma coisa, é sua cara fazer isso. E eu, não, mas eu não me identifico. Aí ela falou, eu vou te passar o número da profissional que tá me acompanhando nesse processo de pós-operatório. E eu queria que você conversasse com ela. Aí eu conversei com essa profissional. E aí, no final da conversa, já fiquei apaixonada. E aí ela falou, se você quiser, eu monto um curso VIP pra você. Vai ser eu e você e as minhas pacientes. E aí, depois do curso, você me diz. Aí fiz o curso, aí apaixonei ainda mais. E essa pessoa me falou, eu vou fazer um intraoperatório, que é o que a gente faz É o que dentro isso, do centro amiga? Não tenho cirúrgico. noção do que seja isso. Intraoperatório é quando o fisioterapeuta já acompanha o paciente dentro do centro cirúrgico. Primeiro atendimento do paciente já é ali, finalizou a cirurgia e a gente já começa a intervenção. E vocês já trabalham pelo hospital ou particular? Geralmente pelo é particular, é o paciente? paciente que contrata. O médico indica, legal. o paciente contrata. Que massa. E aí essa pessoa me convidou pra fazer ela, vou fazer uma cirurgia, você quer ir comigo? Eu quero. Aí fui. E aí já comecei a familiarizar por ali. Depois conheci um médico que gostou do meu trabalho. Isso na segunda paciente já. E que você entrar em detalhes assim, que tipo de cirurgia seria mais ou menos? É cirurgia estética mesmo. Abdominoplastia. Ai, que ó. Mastopexia. Também O trabalho que é com mastopexia? colocação de silicone, com retirada de pele. Entendi. Geralmente quem faz é mulheres que amamentam ou então perdeu o peso e aí fica com a flacidez. E aí quer dar uma arrumada no colo, né? Melhorar a E autoestima. aí faz como? Tipo assim, aí eu tô lá toda costurada, saí do médico. E aí no dia seguinte você já entra já? No Como é que mesmo funciona? dia. No mesmo dia? Existem várias técnicas, né, dentro do processo ali de cirurgia. Então, a depender da técnica abordada pelo médico, a gente também tem uma técnica de abordagem fisioterapêutica. Então, você foi lá e fez silicone. E você fez uma técnica que é recuperação rápida. Então, qual é o papel do fisioterapeuta? Já reabilitar o paciente para a rotina dele. Já te ensino como é que você tem que fazer, né, com aquela limitação que você está por conta da cirurgia, mas para fazer suas coisas, escovar dente, pentear cabelo, se alimentar, porque antes não, né? Você saía, ficava um tempo sem movimentar os braços. Não, a gente já ensina o paciente a sair, vida que segue. Você só não pode fazer isso e isso. Então a gente já reabilita para ele no segundo dia já começar a fazer as funções dele. Se é uma abordagem um pouco mais invasiva, a gente também já faz ali todo o atendimento com orientação, faz uma bandagem que a gente chama de tape, para ajudar no controle da inflamação, no controle de dor, de inchaço, que então já vai ajudar ele a sair dali, né, muito melhor para a rotina dele, para auxiliar no processo cicatricial. E aí, já ensina o que ele tem que fazer, o que pode, o que não pode, e daí por diante a gente faz um protocolo de reabilitação. Isso é um dia só que vocês ficam ou vocês podem continuar acompanhando também? É um tratamento. O primeiro dia é no dia da cirurgia e depois a gente vai fazendo as abordagens. Geralmente o paciente fica com o físio, em média, 10 sessões. Na casa da pessoa?
Eu Ou não? atendo hoje, inicialmente, os primeiros dias na casa do paciente, por ser cômodo, né? Sim, Porque sim, ele tá amiga. ali num processo mais Você tá toda debilitado. costurada, ali, recém-operada. Mas o ideal é que ele vá até a clínica também, porque a gente tem um suporte maior de Sim, aparelhos sim. que Aquele consigam choquinho já. horroroso. O choque não para Não? fisioterapia é dermato. O Ah, choque tá. é Que mais bom. para ortopédico. Eu fiz uma cirurgia do joelho, fiz LCA. Nossa senhora, Sim. no dia seguinte eu tava lá na físio, né? Ah, Tomando aquele choquinho perfeito. horroroso. Aí hoje eu Choque faço de tudo, menos. graças a Deus. É horrível, é horrível. Mas é bom a Hum. fisioterapia, né? Ai, hoje eu consigo fazer tudo com esse joelho, né? 2 parafusos e um enxerto. Enfim, loucura. Aí, Gê, eu queria saber de você, como é que começou então? Você começou a atender esses pacientes, né? Porque tem homens e mulheres. E aí, como é que surgiu a clínica? Sim, a clínica. Hum. Quando eu trabalhava com ortopedia, eu já tinha uma parceria com uma profissional e eu dava aula de pilates. E aí, Hum, no pilates, eu conheci muitos pacientes. E aí comecei, hum. mesmo sem uma especialização dermato, eu já comecei a fazer umas massagens modeladoras, que naquela Ai, época eu as pessoas procuravam amo. muito. Menina, eu amo, sabia? É, Eu fiz esses 10 sessões, depois fiz mais 10, aí depois não deu mais pra fazer dia de sábado. Mas pra mim é o que funciona. funciona, que legal, Funciona que bom, que muito. bom. Aí eu comecei fazendo isso Hum. e depois foi, né, vindo a curiosidade de aprender sobre outras coisas, usar aparelho. Aí comecei a captar pacientes. Então, ao invés de só dar aula de pilates, os meus alunos de pilates já se tornaram paciente, Sim, né, óbvio. dessa parte aí. E aí consegui um número de pacientes legal. Tinha um consultório, uma salinha pequena, onde eu atendia esses pacientes quando não estava dando aula de Hum. pilates. Ah. E aí, graças a Deus, as coisas foram fluindo, um foi indicando pro outro e pro outro, e foi fluindo. E Hum. aí, em 2020, que foi a pandemia, É isso. Março de 2020, 2020. Ah, você já tinha clínica já em antes março? já tinha um ano Já? mais ou menos de consultório. De consultório. Eu tinha uma Consultório. salinha que eu fazia esses Sim. procedimentos. E aí, em 2020, A início do treva. ano, eu falei assim: não, vai ser agora. Eu quero algo um pouquinho maior, mais estruturado. E aí, na faculdade, eu conheci uma colega que ela trabalhava com ortopedia. E nesse período, a gente trocava muito paciente. Aí eu fiquei com medo de Hum. pegar uma sala maior sozinha e liguei pra ela. Você topa uma parceria, a gente divide sala. Aí ela topou e a gente começou a organizar, a escolher nome, fazer toda a parte, né, ali estrutural da derma. E aí veio a pandemia. Nossa, se nem me falem. Tipo, a gente abriu a clínica em fevereiro, Eita, em um março mês veio a antes, pandemia. cara. Só que assim, eu sempre fui muito tranquila com relação a isso. É mesmo, Eu Deus benza. sempre falei assim, Ensina, ó, ensina. se aconteceu é porque tinha alguma coisa e vai dar certo. Né? Claro que fiquei apreensiva, como todos, né, Uai. naquele momento, mas Hum. eu tinha certeza que ia dar certo, que ia fluir. E foi o período que eu mais trabalhei. Porque quando Sério? passou o susto, o período do susto, A gente tá passando álcool no saco de em feijão, tudo, na né? maçaneta, Eu no saía de botão do casa com elevador. 3 máscaras, com luva, com Hum. casaco. Passei 7 meses sem ver minha família, É mas estava mesmo. trabalhando. Trabalhando. E continuou com a clínica. Continuei com a clínica e muita demanda, porque as pessoas que deixaram de viajar, que estavam trabalhando home office, então nesse momento Hum. aproveitaram para fazer cirurgia. Sério? É, Verdade. porque, né, era cômodo. Cara, E aí eu fui aproveitando as oportunidades. que Indo massa. de E quais são os serviços que vocês oferecem lá na clínica, G, hoje? Aí você ainda continua com essa sócia? Continuo. Ela Hum. trabalha com a parte de geriatria, né, fisioterapia para idoso, que também cresceu muito no período da Sim. pandemia. E a gente oferece o serviço de fisioterapia ortopédica, reabilitação de joelho, de tornozelo, parte toda ortopédica.
Com a Sim. parte estética de gordura localizada, celulite, né? Liberação miofacial. A gente atende um público. O que é É, isso? Liberação miofascial. é... Ali tem um ex-estudante de físio, viu? é. Mudou de curso. Mudou. Era pra ser Que meu colega. absurdo. Estagiária que já tava feliz. Então, a liberação miofascial é um tipo de massagem, né? Grosseiramente falando, mas Sim, com um pouco mais de pressão, que o intuito é liberar, oxigenar a fáscia, né? Que é a nossa pele. Então, quem procura sim. muito atleta de atividade de alto rendimento, crossfit, quem faz triatlo, quem faz ciclismo, né? Que usa muito a musculatura ali. Então, precisa dessa manutenção do corpo, oxigenar melhor, liberar bastante estrutura de músculo, para melhorar o quadro de dor. A gente É. atende muito também esse público. E a E- parte de harmonização facial também. Ah, vocês fazem Botox, também? preenchimento, Nossa, eu só tô tudo. pensando até numa parceria aqui já, né? Simbora! Uma mãe, assim, de 2 filhos. O que é que vocês recomendam? Tipo, tô sedentária, Sim, gordinha, assim, sim. querendo ficar bonita. O São João. E aí, o que é que eu faria, Gi, lá na O São clínica? João, assim, né? Digamos. Tá um pouquinho em cima. Mas tem como entregar resultado. Dá pra dar um Primeiro, jeitinho. sim, claro, sempre. Primeiro é feita uma avaliação, né? Sim. Pra ver de fato qual é a queixa, né? O que é que essa mãe quer? Assim, Uhum. G, eu tô com a gordurinha localizada, mas também tô aqui com as ruguinhas. Também. E aí a gente diz assim, então me diz o que é que Os você quer. melasma. E aí eu te digo, a curto e a longo prazo, o que é que eu consigo te entregar de resultado. Vocês fazem essa avaliação, é gratuita? Sim. Como é que funciona? Assim, a avaliação, pro paciente que fecha, né, o procedimento ali com a gente, essa avaliação, ela fica gratuita. Digamos, você marcou comigo, você vai pagar o valor da consulta, né? Porque o profissional tá ali, a gente faz uma Claro. consulta mesmo, um horário agendado. Se você fecha comigo o procedimento, esse valor da consulta, ele é descontado no valor do procedimento. E funciona de segunda a sábado? Segunda, sábado, segunda, Sábado é importante, sábado né? até meio-dia. Histórias legais desse período aí que ficou. Muitas, muitas. A Você gente se sempre lembra de. conhece, né, pessoas que marcam, assim, a nossa trajetória de profissional, de vida. É Tem mesmo. pacientes que a gente não deixa só na clínica, inclusive a maioria. É O mesmo. código de ética deve ficar me olhando assim, porque na segunda sessão eu já tô marcando um café com a paciente. Ai, que bom, que joia. Mas não tem como trabalhar com vidas, com fisioterapia e não levar um pouco de cada um ali daquela história pra gente. Não tem como. A gente sempre tá lembrando de uma situação ou outra, de um paciente que você ajudou a passar por um momento difícil. Tem uma história que me marcou muito, que me ajudou, que me fez crescer muito como profissional também. Foi de uma paciente que ela veio do interior, fez uma cirurgia, ela estava passando por um processo difícil e ela queria só melhorar a autoestima. Mas, infelizmente, ela teve várias complicações e foram 6 meses ali para tratar uma complicação cirúrgica, que foi uma das mais complicadas, assim, né, da minha rotina, da minha Sim, vivência de profissional, com idas e vindas de internamento, UTI. E vai aí se quando apegando, né, aos muito, pacientes. muito, não tem como ser só um vínculo profissional e paciente. E aí quando você consegue entregar um resultado para aquele paciente, o mínimo possível, só ajudar, sabe, ele a sorrir novamente, a olhar para o corpo e falar: ai, sobrevivi, tá legal, tá bonito. Não, não tem dinheiro que paga isso. Não tem. Imagina. E para as paridas, tem tratamento Muitas, pós-parto? muitas. Dá para fazer o quê? Eu trabalho com um método chamado de diástase reset, que Oi? que é especialmente para mulheres no pós-parto, né? Porque no processo ali da gestação, o corpo da mulher, ele passa por uma transformação enorme, hormonal, física, toda. Então, muitas mulheres, quando voltam, né, saem desse processo ali, depois que o filho tá com alguns meses, que tá se adaptando à nova rotina, que começa a olhar de volta, né? Olha, não tô gostando disso, não tô gostando daquilo. E a gente tem... Caiu tudo, gente. Tá tudo caído. A gente dá jeito. É.
E aí, a diástase é um das patologias que mais acompanha essas mulheres, que é a abertura do músculo abdominal, que projeta esse abdômen, que deixa com a circunferência abdominal maior, né? Que deixa uma flacidez muscular. Sim. E aí a gente faz um protocolo, um tratamento para devolver função para esse músculo, para a barriga voltar para o lugar, para melhorar aspecto tem de pele. tratamento? Tem, e é muito rápido. É? De 8 a 12 sessões a gente consegue entregar uma resposta muito boa. Assim. É mesmo? Ai, porque eu conheço um monte de gente que tem esse negócio e diziam Gente, que não vai tem dar errado. tratamento. Tem tratamento. E vem cá, Gi, eu costumo perguntar assim, qual foi o momento mais difícil nesse período todo, né? Desde vir para Salvador até hoje. O que é que você achou, assim, que foi o mais desafiador? Na profissão, foi o momento da pandemia. Na verdade, na minha trajetória foram divididos por 3 momentos que eu considero divisor de água. Eu vim estudar, e aí no período da minha formação, eu perdi meu pai num acidente. Então ali foi onde tudo mudou, assim. Ele me ajudava aqui financeiramente, de repente eu tive que me reinventar. Então eu só estudava, passei a trabalhar, mudar a faculdade para a noite, começar a pegar matérias e mais matérias, porque eu precisava finalizar logo o curso. Então, esse período foi bem difícil, Dureza, né? muito difícil. Também foi onde me fez ser forte, assim. Não sou mais aquela menina de 16 anos que saiu de casa. Agora eu preciso levantar disso aqui e seguir. E, assim, nunca foi um problema pra mim ficar me lamentando. Não, aconteceu, bora. E, assim, eu acredito muito em Deus. E nesse processo todo, Deus sempre foi colocando peças no meu quebra-cabeça, pessoas muito especiais para me ajudar. Então, eu comecei a trabalhar como assistente administrativo, depois eu passei a gerenciar uma empresa, e aí depois eu comecei a trabalhar na minha área. E já na minha área foi o período da pandemia, que não considero como um momento difícil. Foi no início, assim, assustador, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Foi um período que eu fiquei longe da minha família. E isso, pra mim, também. Eu sou muito apegada com a minha família, então é o meu alicerce. E estar afastado dava esse medinho. Mas com relação à profissão, eu sempre fui muito de... ali dar uma olhada, surgiu a ideia na minha cabeça e eu vou, entendeu? Não tenho medo. Minha mãe fala até às vezes assim, eu queria que você tivesse um pouquinho mais de medo. E aí, às vezes, quando eu vejo, já tô fazendo. Tem esse curso, vou fazer. E tem esse aparelho, eu vou comprar. E eu vou. E acontece, dá certo, entendeu? As coisas Mas andam, de falar de um momento difícil, foram esses 2. Que, na verdade, foram os meus maiores aprendizados, assim. Hoje, vamos lá. Digamos que eu esteja pensando em fazer uma abdominoplastia, como é que você falou mesmo? Da cirurgia de silicone? Mastopexia, uma prótese. Chique, né? Não vou botar silicone, vou fazer uma mastopexia, mais chique. Em que momento eu te procuro? É antes da cirurgia, durante, depois? Como é que funciona? O ideal é a gente começar o pré-operatório. Nesse processo eu vou te conhecer, saber como é sua pele, sua rotina. Porque isso tudo ajuda muito no pós-operatório. Tem tendência a formar queloide, né? Exato. Então, o que é que a gente pode fazer no pré para ajudar, né, o pós, para que seja mais rápido? Então, quando o paciente ele já começa a fazer essa arrumação da casa antes da cirurgia, a resposta é muito melhor. E a gente consegue liberar ele muito mais rápido. Quanto tempo antes? O ideal é que fosse 30 dias antes. Vou fazer. Nessa consulta de pré-operatório que a gente indica o que é que o paciente vai precisar. Se vai usar malha, se vai usar cinta, se precisa comprar algum material para ter em casa, né? Se precisa de ajuda. É meio uma consultoria. Tipo de sutiã, né? Esses negócios. Exato, de sutiã. Você vai precisar de alguma medicação que a fisioterapia indica, porque tem a questão médica também, né? Sim. Mas o ideal, a fisioterapia é mais para entender o paciente, como é a rotina dele, como é que eu como fisioterapeuta, né, vou conduzir no tratamento daquele paciente. Então, ele já vai para a cirurgia orientado, assim, já sei o que eu vou fazer. No pré, no pós-operatório, quanto tempo eu vou ficar,
o que é que eu tenho que fazer para cicatriz, o que é que eu tenho que ter em casa para higienizar, né? Para ter Pra não ter cicatriz. para não ter complicações. Então, Hum. assim, o importante é que aconteça esse processo pré-operatório, depois o intraoperatório, que é o que a gente faz ali no centro cirúrgico, e o pós-operatório. E com relação à diástase, se eu quiser evitar, por exemplo, durante a gestação, eu já posso procurar vocês. Sim. Ó, Gê, eu tô com 2 meses, 3 meses de gravidez. Eu não quero ficar com diástase. Tem como evitar isso aí? Aí é um trabalho, né, em conjunto com o médico que tá acompanhando ali. Mas assim, se você faz um trabalho ali no processo, a diástase vai acontecer porque o corpo precisa, né, dessa transformação. O Sim. músculo separa mesmo para o bebê conseguir crescer. Então, assim, Sim. vai ter esse espaçamento. Mas se a gente começa a trabalhar essa musculatura já durante a gestação, quando acontecer o parto, ela já tem uma possibilidade enorme de, às vezes, nem precisar fazer o tratamento, porque o nosso músculo, ele tem uma memória. Então, ali, com algumas condutas básicas, ele retorna para o lugar, ou então o tratamento é muito mais rápido. Sim, verdade. Você tem um E- condicionamento, né? Exatamente. E a gente consegue ajudar também antes da gestação, no período da gestação e depois da Ó, gestação. maravilha. Tem pra todo Como mundo. preventivo ou então tratar. Tem pacientes homens também. Muito. O O que é que público... eles fazem mais? O que comem, onde vivem, onde dormem. O que fazem? Que fazem. Procuram, muitos homens procuram a gente para fazer mais a parte estética. De gordurinha localizada. Ah, treinei, mas tô com esse flanco. Que é nessa gordurinha aqui do lado. Mesmo? Sim, a gente tem um Olha público... como tá isso. Deve ser divorciado, né? A maioria. Sabe o que Casado não acontece liga muito lá? Não. A paciente fez uma cirurgia. Acontece muito. O paciente vai, o marido vai acompanhar a esposa no pós-operatório e já começa. E aí, tem o que pra melhorar esse abdômen? Eu Como percebo tá que eles isso? ficam enciumados. Sim, Tipo, eu tô ficando pra trás. Com E ciúme da aí, mulher nesse mesmo. momento, a gente consegue vender muito para o público. Olha, tá vendo? Homens também estão se cuidando. Ó, Glória. Exatamente. Tem crescido muito a procura também para botox, para melhorar as olheiras. Procura muito. Olha como Mas tá o isso. carro-chefe é mesmo para aquela gordurinha ali que não consegue tirar na academia. E o bom é que ele vai ser reincidente, né? Porque ele vai continuar tomando o chopp dele, ele vai continuar comendo o churrasco dele. Então, provavelmente daqui a uns 4, 5 anos, ele vai ter que E voltar. como eles têm uma resposta muito rápida, muito mais rápida que a mulher, por toda a questão, né? Sim, Então, eles têm uma ordinários. resposta rápida, gostam do tratamento, ok, aconteceu. Tem alguns que falam, tem uma viagem tal data. Preciso perder X simples assim, quilos, e né? aí eu precisei, aí a gente faz um protocolo rápido. Eles conseguem ali naquele momento, depois volta e pra eles tá tudo bem. Outros não, outros conseguem manter mesmo. Mas a maioria é pra algo específico. Tem um casamento daqui a X, Sim. né? Um mês. Simples assim. Tem uma Ai, que viagem de ódio. encontro com os amigos 3 meses. E a gente, assim, a queixa do paciente é o que vai nortear o que a gente vai fazer. Como é que funciona esse protocolo rápido, assim, pra gordura localizada? Quero perder meus flancos. Tchum, daqui pro São João. Não. Daqui a 2, 3 meses. Sempre acontece uma avaliação para saber tamanho de pinça, né? Como é a densidade daquela gordura. E aí, depois dessas informações, eu te digo que a gente consegue entregar. Mas a gente usa muito lá na clínica enzimas de alta performance. Enzima é bom. Enzima é bom. Vários aparelhos que ajudam também, né? Na diminuição da pinça de gordura, na questão da flacidez. Mas tudo é de dentro para fora. Então, sempre tem uma orientação nutricional. A gente trabalha com parceria também com nutrição. Olha, precisamos em um mês dar um jeito nisso aqui. Então, a nossa parceira Nutri entra ali com um protocolo ali detox. E a gente começa a fazer a parte, né, de eletroterapia, ozonioterapia, radiofrequência para flacidez, enzima de alta performance para dar uma definida assim mais rápida, intramuscular, que a gente ajuda a metabolizar ali mais rápido também aquela queima. Mas é um processo, são vários profissionais envolvidos para entregar para o paciente aquilo que ele precisa no tempo que ele precisa.
Maravilha. Uma coisa que eu nunca mais eu faço na vida é carboxiterapia. Não Ah, sei se dói, vocês né? sabem. Eu também não trabalho. Mulher, que é uma tortura. É, Não, carbox. depois da... Não, eu fiz um negócio de umas carbox em uma época. E pra quê? Pra quê que eu fui me colocar nessa situação? Tem coisas que doem bem menos e funcionam, né? Mas tem pessoas que amam carbox, viu? Gente, mas que Que falar assim, não dói, mas eu vi um resultado e pronto, e faz. Não, dá pra mim, não dá pra entrar na minha cabeça. Eu acho que a modeladura pra mim foi maravilhosa. Ah, Que acho que que cada bom. corpo ele funciona também, né? A gente precisa entender o que é Sim. que reage bem no seu corpo. Sim. Muitas pacientes chegam e falam, eu não acredito na estética. Porque já passei por vários protocolos e não tive resultado. Porque, infelizmente, o que muitas pessoas vendem é receita de bolo. Ah, eu tenho um Sim, protocolo exato. fechado É o mesmo de pra 10 sua avó. sessões de rádio com ozônio, com ultrassom. E o que é bom pra você não vai responder no meu corpo, porque a Exato. gente tem tudo diferente, né? A nossa Exato. rotina, a nossa alimentação, a parte genética, então não vai funcionar. Por isso, quando me perguntam como é seu protocolo, é individualizado. Eu preciso conversar com você, entender como é a funcionalidade. Exato. E aí, a partir daí, a gente faz um tratamento. Não tem como vender protocolo fechado. Muito bom, muito bom. Agora, Gi, quero que você fale também, porque esse podcast, a ideia dele é ajudar essa galerinha nova também. Tá iniciando uma profissão, ou quem tá querendo fazer uma transição de carreira. E eu queria fazer físio. Poxa, me inspirei em Jeane. Achei ela massa. Quero ser igual a ela. E aí, o que é que você fala para esse pessoal que tá aqui nos escutando? Primeira coisa que você tem que fazer é descobrir aquilo que te move. Estou cansada, mas estou no consultório feliz. Depois que eu saio de lá é que o cansaço bate. É algo que te faça, mesmo em momentos difíceis, você falar, não, mas tem alguém ali precisando de mim e eu vou fazer porque essa pessoa precisa, né? Algo que te mova mesmo. A fisioterapia pra mim é isso. É aquilo É a que sua faz cachaça. a minha cachaça. Até demais, eu acho. Mas é verdade. Porque se você não tem amor pelo que você faz, aí já tá. É horrível. Vejo o pessoal que acorda segunda-feira. Ai, poxa, tem que ir trabalhar. A pessoa provavelmente não tá fazendo o que gosta, Exato. né? Acho que pra você descobrir, assim, não, é isso que eu gosto, é você acordar na segunda-feira, mesmo querendo ficar em casa. Empolgada. Quando você chega no local de trabalho, as coisas se transformam. Porque tem algo maior ali. Algo maior que a vontade de ficar na cama, algo maior. É algo que, assim, a gente não consegue descrever, só vivendo. Então, assim, a cada pessoa que chega com uma dor e sai melhor. A cada pessoa Sim. que chega achando que uma diástase não tem jeito. Exato. E que escuta de você que a gente vai conseguir melhorar, sabe? Então, você E mexe com a precisa... autoestima da pessoa. Muito, muito. Então, você precisa saber o que é que te move. Se você gosta daquilo, é correr atrás. Vão acontecer várias coisas no decorrer, né, do caminho ali, porque é a vida. Mas assim, que te diz, não, tem algo maior. E o algo maior, eu falo sempre, não é o dinheiro que você vai receber, isso é consequência. Eu comecei atendendo voluntário, eu só queria aprender. A minha primeira paciente, a tia da minha professora de cinesioterapia, que ela me disse, minha tia sofreu AVC, tá aqui esses livros. Eu vou os 2 primeiros dias com você, e aí você consegue? Eu consigo. Bora. E aí fui, e assim, já olhava, ainda tava na faculdade ainda, 4º semestre, 5º. Eu falei, pô, ela confiou em mim, eu vou me entregar. E eu ia, atendia, tinha dúvida, olhava o livro, perguntava pra ela. E assim, sem medo, mas com responsabilidade, ia. Então, precisa ter isso, né? Na nossa profissão, que seja qualquer uma, você tem que ter responsabilidade, tem que ter amor. E é isso que move. Tá joia. Muito obrigada, viu, Gê? Adorei nosso bate-papo mesmo. Que bom, também amei. Perfeito. É isso. Obrigada, viu, Gê? Eu que agradeço. Amei. Tô aqui, ó, cheia de ideias, Vamos viu? pra Derma. A meta é setembro, meu aniversário. Sim. Então, quero ficar, ó,
Então, já saindo daqui, a gente já Gatíssima, já marca. agenda já essa avaliação. Já faz tudo, ó. Tudo. Olha, barba, cabelo e bigode. Tudo. Obrigada, gente. Eu que Obrigada. agradeço, foi um Você que chegou prazer. até agora. Sai daí não, já olha também outras atividades, outras profissões. Segue Jeane Santana no Exatamente. Instagram. Na Derma Orto Fisioterapia, que é o profissional, e eu também sempre posto alguma coisa no meu pessoal. Vou deixar os dois aqui, tanto no vídeo quanto na descrição. Qualquer coisa, vocês mandam uma DM lá pra G, né? Tem o WhatsApp também, né? Tem o no da WhatsApp, Dermorto. tem o link, qualquer dúvida, qualquer Pronto. Consulta. curiosidade. Marque logo sua consulta. Vamos Não aproveitar, perde né? tempo, que São João tá chegando. São João, Dia dos Namorados. Ainda tem Namorados. condições especiais pro Dia das Mães. É. Então, muita coisa legal. Maravilha. Obrigada, G. Sai daí não, já olha as outras atividades e profissões também. Beijo.